Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Energize-se. Chegamos hoje ao episódio de número 25 com o professor Anselmo Frizeira Neto, um especialista da área de robótica e da reabilitação vinculado ao Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo. Lembrando a vocês que o Energize-se é uma iniciativa do Fórum Capixaba de Energias Limpas, patrocinado pelo Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico e atualmente pela Mútua, a Caixa de Assistência dos Funcionários do CREA. Seja bem-vindo, professor Anselmo. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. E nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre as pesquisas que o senhor está desenvolvendo. Mas antes de mais nada, se apresente, por favor, para o nosso público aí. Quem é o professor Anselmo? Quais são os seus desejos, seus anseios e suas motivações? Olá, eu sou o Anselmo Frizeira, professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFES, trabalho com robótica de reabilitação, trabalho também com desenvolvimento de ambientes virtuais, com inteligência artificial e também com a área de sensores e fibras óticas para aplicação em engenharia biomédica e também aplicações industriais. Nossa ideia sempre foi aqui no Estado potencializar e criar no nosso Estado centros de excelência em pesquisa, né, através da formação de recursos humanos de alta qualidade na nossa universidade e na busca de recursos e projetos de pesquisa para poder garantir essa criação dessas novas tecnologias aqui no nosso estado. Professor, primeiro, muito obrigado aí ter aceitado o nosso convite, né? O senhor muito nos honra aqui com a sua presença. Seu currículo é impressionante, fiquei muito feliz de tê-lo aqui no nosso programa. Bom, mas aí eu queria que o senhor começasse pelo começo. O senhor é formado em engenharia elétrica, né? Formou aqui na UFES e depois foi dar um pulo lá na Espanha, foi estudar reabilitação lá. Conta pra gente um pouquinho aí do início da sua carreira acadêmica, como é que o senhor começou a trabalhar com engenharia e como é que o senhor transformou engenharia elétrica em reabilitação. Como é que isso aconteceu? Então, eu sou formado aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo, curso de engenharia elétrica também, o mesmo que eu dou aula hoje. Formei em 2005, final de 2005, minha formatura foi no início de 2006. E eu recebi esse convite, então, depois que eu terminei o meu curso, para trabalhar num centro de pesquisa na Espanha, né? Eu trabalhei no Conselho Superior de Investigações Científicas, uma tradução aí, mais ou menos, né, do CSIC, né, na Espanha. É o equivalente ao nosso CNPq aqui. E lá eles têm laboratórios, né, um centro de pesquisa grande que tem vários laboratórios vinculados a diferentes áreas. Então, eu recebi o convite para desenvolver um projeto na época chamava Grupo de Bioengenharia do Instituto de Automática Industrial. Hoje, esse instituto foi fundido com a Universidade Politécnica de Madrid e é um centro de automática e robótica. Então, dentro da área da robótica, eles têm uma área de robótica de reabilitação. Eles têm robótica agrícola, têm carros autônomos, mas tem uma área de robótica de reabilitação que naquela época era feita dentro desse grupo de bioengenharia. E aí eu comecei a trabalhar num projeto lá de um sistema para auxiliar pessoas com lesão medular a ficarem de pé, né, um robô que ajudava essas pessoas a ficarem de pé, e aproveitando essa oportunidade que eu já estava lá, fiz o doutorado em eletrônica. Então, meu doutorado é em eletrônica, mas a tese, todo o trabalho de pesquisa foi feito em torno de sistemas de robótica de reabilitação, né, para pessoas com diferentes condições. Então, a gente começou com esse sistema que chama bipedestação, né, que ajuda a colocar as pessoas de pé para pessoas com lesão medular completa, e eu evoluí no meu doutorado para trabalhar com pessoas com lesão medular incompleta, desenvolvendo sistemas de reabilitação para a marcha. Então, as pessoas sofriam uma lesão medular por um acidente ou por algum tipo de condição que pudesse causar lesão medular, ela não era completa, então eles tinham que, de alguma forma, treinar a marcha novamente. Então, a gente desenvolvia robôs e testava com esses pacientes no Hospital Nacional de Paraplégicos de Toledo, também na Espanha. Caramba, então, isso foi um pouco do que eu fiz. Estou pensando aqui, Sena, porque na época que nós formamos em engenharia elétrica, assim, eu acho que não tinha ninguém que ia para essa área de reabilitação, não. E hoje a gente está vendo engenharia mecânica, engenharia elétrica, não só o pessoal da medicina também, todo mundo indo para essa área. Assim, existe uma coisa interessante que dizem que nos últimos 100, 200 anos a medicina evoluiu muito devido a própria, né, farmacologia, os fármacos, a toda a pesquisa que é feita na medicina, mas que existem condições que não podem ser curadas com fármacos, né? Então, sei lá, uma amputação é um exemplo, né? Então,
a gente vê dessas questões que não podem ser tratadas com fármacos, ou até outras questões, como a gente falou antes da entrevista, né, do Parkinson, outras condições onde sistemas médicos, né, feitos por engenheiros podem auxiliar na recuperação das pessoas, pelo menos em melhorar um pouco a qualidade de vida. Então, tem muitos projetos sendo feitos no mundo inteiro por engenheiros biomédicos para criar novas soluções, né, para situações que podem, de alguma forma, complementar a solução tradicional da medicina ou da saúde. Né? E eu fico pensando também o seguinte, daqui muito pouco tempo, né, eu acho que no ano que vem, por exemplo, o projeto da Tesla é lançar no mercado 1 milhão de robôs Optimus por ano. Uhum. Aí eu acho que, ao mesmo tempo que você está criando os robôs humanoides aqui, você tem que potencializar o ser humano até para competir com os robôs que estão vendo aí. Ou seja, seria o $6 Million Man pois na prática. Apesar dos estudos do professor eles estarem muito focados na parte de reabilitação, né? O aprendizado em cima do equipamento em si, da tecnologia, ele não impede de futuramente se desenvolver um equipamento mais complexo como o robô Optimus. Correto, professor? Sim, sim. Há muitas das soluções pensadas num primeiro momento também para a engenharia biomédica, pensa no exoesqueleto, por exemplo. Né? Ele pode ser utilizado para reabilitação, mas ele pode ser utilizado para fins militares ou para ajudar a pessoa a carregar alguma carga muito grande dentro de um ambiente industrial. Então, a gente já vê isso há mais de 40 anos já, esses exoesqueletos sendo aplicados em outros cenários. Né? Um dos grandes investidores do boom dos exoesqueletos no início dos anos 2000 foram os departamentos militares dos Estados Unidos, onde eles faziam exoesqueletos para aplicação militar diretamente, né? Para ajudar a carregar uma bomba no avião, ou para ajudar a fazer alguma tarefa complexa, ou para ajudar o soldado a andar mais tempo, cansando menos. Então, assim, tem muitos projetos de pesquisa que tiveram origem no meio militar. No meio militar. Né? Mas você tem você parece que trabalha nesse processo de robótica vinculado à reabilitação com um conceito de gamificação, né, dessa reabilitação. Explica um pouco mais para a gente, um pouco melhor para a gente, o que seria isso aí? Então, de fato, por mais que você possa desenvolver um processo de reabilitação auxiliado por um robô que possa tornar isso um pouco mais moderno, a reabilitação é tediosa, é dolorida, né, para as pessoas, é difícil. É um processo que é repetitivo, seja feito por uma pessoa, no caso de um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional que vai auxiliar a pessoa a fazer algum movimento ou alguma atividade, ou seja feito por um robô. Né? A gente fala assim que nunca que a gente vai desenvolver um robô que vai substituir uma pessoa. Né? Porque a pessoa ela tem uma série de vantagens de você ter um fisioterapeuta ali, mas hoje em dia, em muitos países, não tem fisioterapeuta para todo mundo. Né? Ou o custo do fisioterapeuta, em alguns países, tem que atender a muitos pacientes, então ele fica limitado a essa atenção. Então, quando você desenvolve um robô, normalmente é para complementar esse trabalho do profissional da saúde. Dá uma alternativa para ele ou cansar menos, ou poder atender mais pessoas ao mesmo tempo. Então, mas mesmo assim, é um processo dolorido, é um processo tedioso, chato, cansativo e tal. Então, quando você desenvolve uma forma de tornar isso mais prazeroso, né, ou você bota um jogo, ou você gamifica essa interface, você faz com que haja um engajamento maior e já tem evidência clínica de que quanto maior o engajamento, quanto mais atenção a pessoa está prestando naquela tarefa de reabilitação que ele está fazendo, melhora o efeito da fisioterapia. O exemplo seria o fisioterapeuta mandar eu fazer aqui um movimento, 10 vezes. Eu fazer isso pensando em qualquer coisa ou eu concentrado no movimento, enquanto eu estou fazendo o movimento. Então, a ideia de você colocar uma interface gamificada é você atrair a atenção da pessoa para o processo, para ele estar totalmente engajado, ativando as regiões cerebrais corretas, participando realmente daquele processo de reabilitação. Para que ele tenha o foco naquele movimento e que o sucesso daquele movimento vai trazer para ele sucesso no jogo. No jogo, ele ganha um ponto, então isso gera também aí uma recompensa positiva que faz com que ele queira ficar mais tempo ali. Quando a gente fala em exoesqueleto, por exemplo, para fins militares, etc., aí você pensa logo nos Estados Unidos, na Rússia, etc. Mas a gente tem muita coisa acontecendo aqui no estado, né? Que é o caso, por exemplo, esse caso desse sistema de gamificação, desenvolvimento capixaba, não é isso? Isso. Tudo que a gente valida aqui no nosso laboratório, na universidade, foi desenvolvido desde os robôs de reabilitação que a gente desenvolveu em casa,
como também as interfaces de gamificação são desenvolvidas lá na Eu acho, inclusive, que o universidade. senhor mandou um vídeo para a gente, pode colocar aí para a gente, por favor, Matheus, que mostra esse processo de gamificação que vocês desenvolveram aqui. Esse é um processo de gamificação, é interessante que a ideia disso nem foi pensada inicialmente para ser um processo de reabilitação. Aqui a gente poderia pensar na gamificação de uma tarefa monótona ou tediosa, que seria, por exemplo, montar alguma coisa na indústria, né? Um manual. Então, ao invés de você ter que ir lá ler o manual e ficar aprendendo cada passo a passo ali num processo mais lento, você pode ter aqui a pessoa realizando a montagem, uma montagem na indústria, onde ela vai clicando, usando um óculos de realidade virtual, ela vai clicando em posições específicas e o sistema vai dando dicas para ela entender qual é o próximo passo da montagem. Mas por que a gente está fazendo isso com quebra-cabeça e não com uma montagem de um sistema mecânico? A ideia é validar o conceito com estudantes, para ver como que a geração atual aceita esse tipo de ajuda. Então, para eu não precisar de formar a pessoa para poder fazer uma manutenção, para depois testar o sistema, a gente testa num quebra-cabeça. Então, aqui a gente está mostrando ele escolhendo se ele quer ou não dicas, ele pode montar sozinho ou ele pode pedir dicas. E toda vez que ele acerta, a peça troca de cor. Quando ele acerta a posição da peça, ela fica na cor correta. Pensando na indústria aqui, eu fico pensando aqui, nós estamos chegando no século 25, né? Jornada das Estrelas, daí para lá. Quando aquele Jordi ia dar manutenção lá no reator de Dobra, né? Então, eu imagino operações complexas, por exemplo, da manutenção no motor, que você precisa desmontar e depois lembrar para remontar tudo. Isso. Eu acho que isso, por exemplo, num curso técnico, né? Você consegue ensinar o aluno mais facilmente esse processo. Ele pode ser utilizado tanto para o ensino, como você diz, né, essas ferramentas de realidade virtual, nesse caso é realidade aumentada, né, porque ele está vendo o ambiente real, a peça real, e ele está tendo uma amplificação aí da capacidade dele vendo aonde a peça tem que entrar ou pedindo dicas. Ela pode ser utilizada para o ensino, mas pode ser utilizado também num ambiente industrial. Existem óculos, por exemplo, de realidade aumentada que são preparados para funcionar dentro de ambiente industrial. Então ele pode estar fazendo uma manutenção e ele está vendo o manual aí em tempo real enquanto ele está montando. Outro vídeo Não, aí. mas antes de mudar, a gente pode pensar nesse sistema aí, por exemplo, também para a construção civil? Poderia. Você, por exemplo, ter o projeto de uma edificação todo nas várias fases, desde fundação até a parte final de acabamento, você ter isso numa realidade virtual e o profissional da construção civil está ali com esse óculos, sabendo exatamente o que ele está fazendo, se está no alinhamento, se não está no alinhamento? Isso é um problema, né? Fazendo obras e participando de coisas dentro da nossa própria casa, a gente vê como muitas vezes as coisas não são muito bem alinhadas nesses prédios, né? Então, poderia ser uma solução para, por exemplo, ele ver se a peça está onde ela deveria estar, né? Aquele piso ou a parede, se ela está dentro do, como eles dizem, né? No esquadro ou se não está no esquadro. Então, assim, esse tipo de aplicação seria interessante. Também na manutenção, tem muitas aplicações diferentes. Até mesmo existem soluções dessas pensadas durante uma cirurgia, né? Sim. Você imagina como que é complexo, né? Navegar dentro da pessoa com esses robôs dos vasos sanguíneos, né? Ou fazer ali ou alinhar uma prótese, né? Que é ultra complexo. Então, se você tem um sistema de câmeras e um sistema onde você possa conhecer a posição tridimensional daquela peça lá que está sendo feita, por exemplo, no caso de uma prótese, imagina uma prótese de quadril, uma coisa que é super complexa. E aí você poderia ajudar no alinhamento. Então, assim, tem muitas coisas que podem ser feitas com esse tipo de... Ou seja, tem muito caminho para trilhar aí ainda e para poder utilizando esse conceito. Isso. E aí o nosso papel aqui é o quê? Como pesquisador, né? Desenvolver a tecnologia base, né? Então, a gente está indo aqui na base. Então, agora a gente tem uma ferramenta que funciona e a gente pode adaptar essa ferramenta para diferentes aplicações de acordo com a demanda que possa vir da indústria ou uma demanda de um profissional qualquer que queira adaptar essa tecnologia para... Você mandou um vídeo aí que mostra essa tecnologia sendo usada para reabilitação, não é? Nesse caso, é até um vídeo relativamente simples, mas o que a gente está mostrando aqui é que a gente pode fazer a reabilitação num ambiente totalmente vazio, mas a pessoa está vendo o objeto. Então, essas imagens com fundo preto é o que a pessoa está enxergando com óculos, né? Então, ela está ali navegando, ela não está vendo o ambiente real, está vendo um ambiente virtual, e ela está ali desviando de obstáculos. A gente cria obstáculos em tempo real. Ele tem que coletar umas estrelinhas ali. Quando ele vai coletando as estrelinhas, ele vai ganhando mais ponto na reabilitação. E a vantagem disso é que os objetos virtuais que estão lá, eles reagem
o andador reage a esse objeto virtual. Então, por exemplo, se acontecesse uma colisão ali, a colisão não seria real, porque ele estaria colidindo contra um objeto virtual, teria uma sensação áptica, né? O andador iria dar um freio ali, esse robô de reabilitação iria dar um freio ali para poder simular um choque, mas não aconteceria um choque real. Né? Esse andador, só para eu entender aqui, esse andador é a pessoa que está empurrando o andador ou o andador ele Não, é autopropelido? O andador tem motores, porque esses motores ajudam a gente a criar sensação áptica diferente. Então, por exemplo, se a gente quer criar um esforço maior. Um esforço para poder, enquanto ele está caminhando, ele sentir que ele está empurrando, como se fosse empurrando o carrinho do supermercado na areia, para ele ficar bem difícil, para poder aumentar o tono muscular. A gente consegue simular isso. Então, a gente tem sensores de força que medem a força de interação e a gente consegue fazer o controle das rodas para poder simular a sensação que a gente queira. A gente pode, por exemplo, pedir para a pessoa, você vai do ponto A até o ponto B. E a gente criar como se fosse um túnel virtual de baixa impedância, onde a pessoa vai caminhando, empurrando o andador, e é mais fácil andar por aquele túnel ali. Então eu posso guiar a pessoa sem ter que arrastar a pessoa, porque quem está dando o comando de caminhar é a pessoa, ela está andando na velocidade que ela quer. Mas é mais fácil ir por esse caminho aqui. Então ele sente como se fosse mais leve por aqui, mais pesado ir por lá, então eu consigo levar ele do ponto A até o ponto B. Nesse caso específico, o andador está trabalhando com uma impedância contínua baixa, e quando ele chega perto de um obstáculo, você vê que saem uns raiozinhos azuis ali do ambiente virtual, é que ele está detectando que tem um obstáculo ali. E aí fica mais duro para ele não ter a colisão. Então eu posso usar isso daí também como uma ferramenta de treinamento para a pessoa usar o robô. Então a pessoa bota o óculos, aparece um ambiente virtual e fala, uai, por que ficou difícil de ir reto? Porque você está numa zona de risco de colisão. Então ele mostra como que o andador funcionaria com um objeto real, utilizando objetos ou obstáculos virtuais. Nós tivemos aqui no nosso programa o Eduardo Fragoso, que é dono de uma empresa que fabricou um exoesqueleto de membro superior. E tivemos aqui, na semana passada, o professor Rafael, Sim. que ele também desenvolveu não só esse de membro superior, mas também um exoesqueleto de membro inferior e uma prótese. Sim. Vocês são mais dispositivos físicos mesmo de exoesqueleto. Aqui no seu caso, pelo que eu estou entendendo, o senhor trabalha mais com a parte de software, não é isso? Não, as duas coisas. A gente desenvolve o software, a estratégia de controle, o software de realidade virtual e aumentada, dependendo do ambiente que a gente tem que trabalhar. Mas esse robô, por exemplo, ele está numa versão protótipo, a gente tem uma versão mais bonita dele agora. Esse robô aí mesmo foi feito todo não, montado, a eletrônica, tudo foi feito lá no laboratório. Ou seja, aquele carrinho ele é todo aqui desenvolvido na UFES? Todo feito na UFES. Esse produto hoje, ele no nível de pesquisa, ele é considerado um TRL4 ou 5? Eu acho que é mais alto, porque ele já foi validado com a população objetiva, a gente já testou com pacientes, então a gente está muito próximo dele ser um produto comercial. Ou seja, ele já tem patente ele? Não tem patente. A gente, desde o início, nesse projeto específico, desde o início a gente trabalha com publicação científica, no qual a gente meio que trabalha de forma aberta. Muitos dos robôs que estão vindo agora têm, entre aspas, algumas publicações, ou seja, para dar base científica para aquilo ali, e você acaba não tendo como patentear depois que você tem a publicação. Mas a grande jogada aí não está em patentear esse robô. Né? Em fabricar. Em fabricar e vender. E eu não vejo nem tanto como vender como produto, eu acho que vende como serviço. Você imagina numa clínica de reabilitação, você vende um serviço de reabilitação robotizado. Mas a clínica não vai fabricar o robô, né? Ela vai ter que ter alguém fabricando para ela comprar e comprar oferecer o serviço. Não, a clínica compra o robô também como serviço, em muitos lugares é assim. É um comodato. Isso. É como se eles deixam o robô lá, ele faz um serviço de reabilitação, ou ele pode comprar o robô e vender o serviço. E qual que é o custo esperado de fabricação de um robô desse? Você tem ideia? A gente pode trabalhar com cifras muito diferentes, porque, por exemplo, nesse robô específico, os sensores de força que a gente está usando ali, esses dois sensores vermelhos embaixo do cotovelo ali do rapaz, são sensores de alta precisão, que são caríssimos. Totalmente desnecessários para uma aplicação real de clínica. A gente pode utilizar sensores muito mais baratos do que esse. Por que a gente está usando esse? Porque a gente queria caracterizar essa interação humano-robô durante a marcha. Então, a gente tem um sensor muito preciso que custa mais do que 5 vezes o preço do resto do robô. Então não faz muito sentido. Mas a gente consegue fazer... Os motores que estão ali guiando as duas rodas são motores de limpador de para-brisa de caminhão. A gente sempre opta por sistemas de baixo custo para poder facilitar a fabricação e a busca de componentes no mercado nacional. Então são motores simples, os encoders são encoders de robótica móvel tradicional. O que tem ali é o computador que está rodando ali é um computador tipo notebook, de baixo custo, um NUCzinho. Então não tem nada que seja muito caro ali. Até os lidares, que são os detectores de obstáculos, são lidares de baixo custo. Então não tem um preço elevado.
a não ser, no caso desse robô específico, os sensores de força que a gente utilizava para fazer um estudo de biomecânica. Pensando no sensor mais em conta, nós estamos falando ordem de grandeza. Não precisa. Para fazer 10 um robô mil, desse, 20 mil. Dá para fazer um robô desse. É só lembrando que você falou em TRL4, o TRL ele vai de 1 a 9, onde 1 você ainda está na fase das ideias e o 9 você já tem um produto pronto, não é isso? Acabado. No caso ali você estava falando... Nós temos um protótipo validado com o paciente já. Então você já é TRL9, então. Não é um produto ainda, né? Mas ele já é um protótipo com uma validação bastante alta. Talvez um TRL8. Pode ser. A gente ainda não fez esse estudo desse robô, mas a gente está fazendo experimento essa semana com o paciente de novo. A gente já trabalha com o paciente já há alguns anos, né? Tem umas etapas aí de certificação e tal que a gente não faz porque a gente está fazendo protótipos, né? Mas se ele fosse ser transformado num produto, aí teria umas etapas que ele teria que passar. Passar pela Anvisa, né? Pelo crivo da Anvisa, talvez. São várias certificações que são complexas aí, né? De serem feitas e só vale a pena você entrar nisso na hora que você for transformar isso num produto. Então, a gente nem vê isso como um papel nosso como um pesquisador. A gente está desenvolvendo toda a tecnologia. Se a gente encontrasse uma empresa interessada em fabricar esse sistema de reabilitação, nós daríamos todo o apoio. Só conversar contigo. Nós daríamos, a ideia é essa, é ter o apoio, né, para a gente fazer a transferência tecnológica para transformar isso num produto. Essa é a ideia. Esse é um problema no Brasil, né? Você transformar as ideias em realidade, em produtos de fato. Mas a gente vê acontecendo isso aqui com vários pesquisadores na UFES. Não acontece. Pois é, eu acho que é esse o caminho. Uma curiosidade é o seguinte, nós já entrevistamos aqui, como eu te falei, né, o Eduardo Fragoso e o professor Rafael, que estão na parte física mesmo de reabilitação. E o senhor também trabalhou bastante nessa área, inclusive fez o seu doutorado lá. Porém, isso é só uma das coisas que o senhor trabalha. Tem também bastante, inclusive boa parte do seu tempo é ocupado desenvolvimento com petróleo, né, pesquisas no setor de petróleo. Então, lá no Laboratório de Telecomunicações da UFES, né, então, esses projetos que eu mostrei antes, eles são feitos no Laboratório de Sistemas Orientados ao Ser Humano. Então, a gente tem esse laboratório onde a gente desenvolve, como o nome diz, sistemas em geral, pode ser software, pode ser hardware, orientados a ajudar o ser humano. Não necessariamente em reabilitação, a gente pode ter um sistema como aquele de montagem que não tem nada a ver de reabilitação, né? Um sistema para treinamento e tal. Então a gente faz isso nesse laboratório. Mas que eventualmente pode ser usado numa prótese de mão, por exemplo. Ou, por exemplo, para poder treinar a pessoa a... Imagina a pessoa teve um acidente vascular encefálico e ela tem que fazer, por exemplo, movimentos de colocar água num copo. E aí ele pode começar treinando isso, só o movimento lá na realidade aumentada, onde ele vai jogando um jogo de agarrar esse copo e fazer alguma manipulação, e depois ele passar a utilizar objetos reais, então com pesos diferentes. Então a gente poderia também pensar para reabilitação, mas a gente tenta ser um pouco mais amplo para entender também que a gente não ficar limitado só na área de reabilitação e ter uma abertura maior para outros parceiros industriais que possam necessitar dessa tecnologia. Legal. No outro tema que a gente falou, que o senhor estava mencionando aqui do óleo e gás, a gente tem no Labtel, já é um outro laboratório, o professor Marcelo Segato esteve aqui também, não é? No Labtel, no Laboratório de Telecomunicações da UFES, a gente tem uma série de projetos com a Petrobras. Eu já coordenei o professor Segato já coordenou outro, e outros professores, colegas nossos já coordenaram o projeto. A gente vai revezando essa parte burocrática, né, de coordenação para poder ninguém ficar muito sobrecarregado, no qual a gente trabalha com o desenvolvimento de sensores em fibras óticas para aplicações industriais, no caso da Petrobras, para medir variáveis de produção em tanque de petróleo. Então, a ideia é medir temperatura, nível de interface, nível de fluido, algum tipo de variável de BSW. Então, a gente tem algumas medições que são feitas com sensores de fibras óticas também. Inclusive, o senhor tem 10 patentes, né, já desenvolvidas, todas elas nessa área de óleo e gás? Não, a maioria delas é na área de óleo e gás, em colaboração com o professor Arnaldo, lá da UFES também, e a professora Maria José Pontes. Mas a gente tem algumas patentes também na área de reabilitação. Acho que a primeira patente que eu fiz foi, enquanto estava na Espanha, foi nesse sistema de bipedestação, de colocar a pessoa de pé. A gente criou lá um mecanismo de elevação da pessoa para minimizar a pressão no joelho, né? Porque a gente usava como se fosse uma espécie de um braço robô que levantava a pessoa e ela tinha que apoiar a perna num sistema. Então a gente fez uma trajetória diferente, patenteamos um sistema e ele é comercializado lá. Lá a vantagem é que o projeto de pesquisa ele já nasce com o que eles chamam de uma associação de usuários. Então, tem uma associação de pessoas com lesão medular, que fazem parte do projeto. Tem a equipe de pesquisa num centro de pesquisa e tem uma empresa que vai comercializar isso no final. Então, em todo momento, a gente tem a opinião do usuário,
A gente tem a equipe de pesquisa fazendo a ciência, publicando artigo e tal, e a gente tem a empresa que está interessada naquilo ali. Se a gente copiasse isso aqui no Brasil... Isso que eu ia falar. Eu acho que o CDMEC pode fazer essa ponte aí. Sim, sem dúvida. Então, ele nasce assim e os editais são obrigados, ou seja, a empresa tem que dar uma carta de interesse naquela aplicação lá para ela começar. Tem que ter uma comunidade que vai usar aquele produto se essa empresa fabricar. E no meio disso fica o órgão de ciência e tecnologia que vai desenvolver a solução, a ponte. E aqui, pelo que eu estou percebendo, a gente tem tanto a parte física, né, como o desenvolvimento do software. Ou seja, tá todo o processo aí, a gente detém essa tecnologia, não é? Sim, e no caso a gente tem... Isso é graças ao nosso excelente corpo de estudantes que a gente tem na universidade, tanto na UFS como no IFES e nas outras universidades do estado e faculdades. A gente tem cabeças muito boas aqui no estado, né? Eu tô no nosso caso específico lá na universidade, a gente consegue, né, no nosso grupo de pesquisa, a gente tem gente desde o pós-doutorado até a iniciação científica, ou seja, o pessoal está entrando no curso agora e já entra nessa equipe. Aí tem uma facilidade maior em fazer games. A gente tem pessoas excelentes que são da área de computação que gostam de fazer games. Então, para elas, quando chega nesse ponto, quer fazer um game para um sistema... Fácil. Não, e é prazeroso. A pessoa faz aquilo com prazer, né? Tem um pessoal que gosta do controle, desenvolver o robô e como que a gente vai controlar esse robô. Tem um pessoal que gosta mais da interação humano-robô. Como é que a sensação vai acontecer enquanto a pessoa empurra, o que ela percebe. Então a gente consegue combinar essas habilidades das pessoas e conduzir isso para gerar um produto como esse que a gente viu. E o impressionante é o seguinte, a gente já entrevistou aqui vários professores, mas na hora que eu vi o seu currículo, na hora que eu te convidei para a entrevista, caramba, é impressionante como é que tem mais pessoas do que a gente imaginava. Muito legal. Mas eu queria que você me falasse um pouco mais sobre essas patentes. Dá uma linha geral. O que são essas 10 patentes? Uma delas o senhor desenvolveu lá na Espanha. Que é esse sistema de reabilitação. A gente teve uma patente com... Algumas patentes na área do óleo e gás que são em técnicas de medição utilizando fibra ótica. Então, como é que eu vou fazer a estimação daquelas variáveis que eu tinha falado de produção, né? Utilizando fibra ótica. Então, a forma de adquirir esse sinal e processar e gerar a informação final para a empresa PLC, que vai... né? Para o PLC. Para o PLC ou para o sistema que vai fazer aquela aquisição. Nós temos uma patente, se não me engano, na área de medição de sinais biológicos também, mas isso já há bastante mais tempo atrás. Mas a grande parte das patentes são nessas áreas, de como a gente faz para transformar aquelas variáveis óticas em variáveis de produção. Okay? Professor, nessas linhas assim, o que a gente tem conversado bastante aqui também sobre essas verbas, né, para que você transforme esses produtos em essas ideias em produtos de fato. E assim, a impressão que a gente tem é que às vezes o problema não é tanto o dinheiro, é mais mão de obra mesmo. Você tem quantidade, se a gente for comparar, por exemplo, com outros países, a quantidade de engenheiros que são formados, de doutores, a gente tem uma quantidade ainda pequena. Na verdade, Carlos, desculpa te interromper aqui, mas eu vejo assim, a partir das entrevistas que a gente tem feito aqui, que essa vontade de trabalhar com pesquisa e gerar produtos que eventualmente eles tragam valor para a sociedade, ela nasce de uma dor do próprio pesquisador, né? Não é algo assim que o cara entra na universidade e lá ele... Acontece deles cair num grupo e aquele grupo fazer isso. Não, normalmente o cara tem uma história de vida ali, aonde, no caso lá do professor Rafael, ele tinha o caso do irmão dele, que tinha um problema O Eduardo Fragoso era o sogro dele. O Eduardo Fragoso era o sogro, o professor Alberto era uma vontade dele de vamos dizer assim, de se tornar eterno, né, da eternização do ser humano. Então, todo pesquisador tem ali algo que o motive. Qual é a sua motivação? Não, a minha motivação sempre foi buscar soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que fosse melhorar a qualidade de vida. E, às vezes, a gente pensa assim, uma coisa muito romantizada, e nem sempre é, porque, assim, qual é o papel do engenheiro? A gente pensa assim, né, não é... Porque quando a gente fala assim, melhorar a qualidade de vida, a gente pensa muito no médico, no psicólogo e tal. Mas o que a gente faz com engenharia? Quando a gente tem um equipamento moderno, um celular que te ajuda a navegar, a gente está melhorando a qualidade de vida o tempo todo, né? Então, o desenvolvimento de soluções de engenharia também estão voltados para a qualidade de vida. Então, por isso a minha atração sempre foi por essa área da engenharia biomédica. Por entender que melhorar a qualidade de vida pode ser através de soluções médicas.
né, de soluções para engenharia biomédica. Então, eu sempre tive esse interesse em buscar soluções para reabilitação, ou para assistência, ou para ajuda à locomoção. Eu sempre tive essa vontade. Não tem nenhuma história assim bonita na minha família que eu possa contar e tal. Ainda bem. Que sorte. Mas é uma motivação assim minha de buscar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aí você fala assim, mas pô, você trabalha com óleo e gás, o que isso tem a ver? Na verdade, eu acho que assim, você estava comentando antes, né? O dinheiro não é o problema. Eu acho que é também o problema. Né? Quando a gente compara, você pode conversar com outros pesquisadores, quando a gente compara o investimento que a gente tem no Brasil, que é bom, com o investimento que a gente tem na Europa ou nos Estados Unidos, ele é muito menor. Não é? E aí está aí a diferença da quantidade de patentes e produtos que a gente tem. Existia assim, uma visão desse afastamento entre indústria e academia e tal, que a gente sempre que vai conversar com alguém que não está muito inserido nesse ecossistema de inovação, não é porque a universidade é muito fechada e tal. Então existia um tempo atrás essa noção, e não é bem assim. Se a gente observar o que acontece dentro da universidade, eu fiz meu doutorado em engenharia em eletrônica, mas era com aplicação para engenharia biomédica. Como é que eu caí lá num projeto da Petrobras? Né? Então a Petrobras traz, né, através de conversas, traz problemas. A gente tem esse problema que a gente precisa de uma solução. Então, muitas das soluções nascem da indústria procurando a academia para oferecer um problema. Mas então, assim, existe uma mão dupla aí. Com relação a pessoas, eu acredito que quanto mais recurso tem para tornar essas ideias ou esses problemas, buscar uma solução para elas ou desenvolver uma solução tecnológica, mais pessoas vão aparecer. O que a gente não pode aceitar é que mas por que tem pouca gente que tem interesse em seguir essa área acadêmica? Porque você vive uma vida complexa. Se você pensar o que ganha hoje um engenheiro quando ele sai da universidade, o que ele pode vir a ganhar e o que ganha um bolsista para poder fazer uma pós-graduação e se dedicar à pesquisa e como que é a carreira desse profissional ao longo do tempo, é muito complexo. Então, você vai para a Europa, por exemplo, na Espanha onde eu trabalhei, você vê empresas onde tem doutores no quadro da empresa, pessoas com doutorado, que ajudam no desenvolvimento dos produtos lá, né? Quando a gente olha para cá, quantas empresas têm um doutor no seu quadro? Uma pessoa com doutorado. Eu acho Qual o que diferencial que esse doutor traz para a empresa? Então tem toda uma discussão. Eu discussão. acho que isso está mudando, mas eu concordo com você que dentro de um ambiente privado, uma empresa, né, o mestrado, o doutorado, eles são formações desejáveis, mas eles não são determinantes para o sucesso do profissional naquele ambiente, ao contrário do que acontece na academia, né, onde existe todo o incentivo para você... Você precisa de ter alcançar a titulação. Isso. Né? Mas até mesmo porque é o seguinte, o mestrado, eu entendo que o mestrado ele é um certificado que te dá, vamos dizer assim, um carimbo de que você é capaz de aprender por conta própria. Porque o mestrado é exatamente isso, é você desenvolver uma linha de estudos, né, com alguma orientação, mas por conta própria. Você vai trilhar um caminho praticamente sozinho, com alguém te dando uma orientação. Né? O doutorado é um certificado que ele te fala o seguinte, ele é capaz de desenvolver uma ideia inovadora do zero. Nem sempre do zero, mas pelo menos inovador, né? Porque você sempre se baseia Sim. em alguma coisa que estava no passado. Mas a questão é o seguinte, qual o diferencial? Aí a gente volta para o original, né? Então eu estava comentando que lá na Espanha eu fiz aquele projeto que tinha uma empresa, tinha uma coisa de usuários, né? Um grupo de usuários que eles eram organizados, era uma associação, e tinha a indústria, tinha a academia aqui no meio. Se a gente pensar nessa empresa, eles não estão procurando uma solução pronta para entregar. Eles estão procurando criar uma solução totalmente nova. Então, provavelmente nessa empresa, talvez eles não tivessem a capacidade de pagar, entre aspas, um profissional com doutorado, que era uma empresa pequena. Então, tinha esse projeto, que era do governo nacional lá da Espanha, né, que, de alguma forma, disponibilizava doutores através do projeto de pesquisa para criar uma solução. Né? Quando você pensa assim, o papel do doutor no país está mudando, mas ainda não mudou. Né? Então, a pessoa faz o doutorado, praticamente o que tem de emprego para ela é a academia. Ela. E aí,
Quantos professores você consegue absorver? Você vai formar uma turma de 40 doutores, não vai ter 40 vagas de professor lá, entendeu? Na verdade, no Brasil, você é incentivado a se tornar, aliás, se manter como funcionário público, né? Você vai sair para o privado ali, você tem uma série de problemas. Então, é melhor você continuar e essa é a questão. Então, assim, será que o que tem que... Então, por que eu disse que ainda não mudou, mas está mudando? Existem vários programas de doutorado já, com incentivo público, inclusive, que chama doutorado na empresa. Então, você tem um padrinho lá na empresa que meio que aceita a sua ideia, então você vai desenvolver no seu doutorado uma solução que é uma dor para aquela empresa. Uhum. E você faz parte do seu doutorado aqui na universidade, parte dentro da empresa testando aquela sua solução. Então, esse tipo de arranjo é o que vai valorizar, na minha opinião, a participação do doutor no desenvolvimento de um produto novo. Muitas das coisas que a gente faz no Brasil, você pensa na indústria automobilística, a gente faz montagem. Uhum. A gente não desenvolve carro. Sim. Não é? A gente monta carro no Brasil, né? Então, para montar um carro, você não precisa de um doutor. Para projetar um motor do zero, uma coisa diferenciada, um sistema novo. Você precisa de mão de obra para fazer a montagem. O dia a dia é diferente. Então, eu acho que esses programas de doutorado na indústria, essa aproximação entre indústria e universidade, vão mudando esse papel do doutor, mostrando o valor de ter um doutor para desenvolver coisas novas. Professor, uma pergunta aqui. Nesses projetos que você desenvolve, né, você tem, vamos dizer assim, um uso de mão de obra intensiva de alunos. Uhum. Né? Você sente falta, por exemplo, de poder acessar os serviços de um técnico, por exemplo, para poder fazer uma montagem? Né? Você desenvolve a solução, porque normalmente o cara que pensa não é um cara bom com a chave de fenda. Né? Faz falta esse recurso? Faz falta. Normalmente nos projetos de pesquisa você tem um recurso destinado a serviço de terceiros, você contratar uma empresa para poder fazer uma peça ou fazer uma montagem. Mas se eu sou bem sincero, os nossos estudantes eles vêm com uma formação muitas vezes do técnico, que depois vão para a engenharia e depois vão para o mestrado e doutorado. Então a gente acaba tendo que chutar com todas as pernas ali, porque de vez em quando nem a empresa aceita fazer uma pecinha pequena, um valor baixo, parar a produção para fazer uma coisa específica que vai fazer só uma vez ali, né? Uhum. Então, muitas vezes, a gente tem equipamentos de montagem, de fabricação de placa, prototipagem na própria universidade, adquirido com recursos de projeto de pesquisa, para a gente também ter isso. Mas é óbvio que se a gente tivesse, por exemplo, a aproximação com uma empresa, como parceira industrial ali, é o que acontecia naquele primeiro projeto que eu falei lá da Espanha. A gente tinha que fabricar lá o sistema robótico, a gente mandava para a empresa, eles tinham lá os dobradores de tubo, o cara que soldava, tal. Então ele facilitava muito, porque a gente pedia, desenvolvia a ideia junto, eles fabricavam, a gente tinha aquilo lá na nossa mesa, desenvolvia e eles tinham um produto pronto. Então, assim, é muito mais fácil quando você está muito próximo de uma empresa, porque você tem interesse dos dois agentes ali, não é só contratar para prestar um serviço. Eles querem aquele produto no final porque eles querem vender. Eu acho que aí que está o diferencial de você fazer um curso. Esse arranjo é muito interessante, né? É o que funciona. Aí que está o diferencial de você fazer um curso técnico, né? Porque o curso técnico você bota a mão na massa de fato ali, então depois você faz a engenharia, o doutorado e tal, mas você sempre está... Inclusive o professor Alberto também, ele falou que o que permitiu a ele, com o projeto Iara e outros projetos que ele fez, exatamente a carga que ele tinha com o técnico. O nosso curso de engenharia elétrica da UFES, ele é muito bom, porque tem muita coisa de laboratório também. Então, assim, eu não fiz o curso técnico na época, mas eu ganhei uma habilidade para soldar, para fazer placa, para projetar, que eu usei muito no meu doutorado, eu ganhei isso durante o curso de graduação. Mas se a gente pegar assim, eu entrando na universidade e os meus colegas que vieram da escola técnica, a gente colava neles porque eles vinham com uma escola técnica. Eu tive né? essa mesma experiência quando eu fui fazer meu curso de engenharia elétrica lá na década de 90. Eu cheguei na faculdade lá, o pessoal que vinha do curso técnico, eles voavam e a gente ficava ali batendo cabeça. E se você não colasse... Eu dei sorte que eu fiz amizade com um grupo lá. Então, no meu grupo lá, eles me carregavam no colo. Né? Nessa parte de soldar placa. Eles me ensinavam os truques do técnico. Isso é importante dessa formação plural do corpo docente, do corpo discente, da universidade, né? Como que é bacana que você tem gente com diferentes condições e diferentes formações que se encontram ali para fazer o curso. Eu lembro que isso me marcou muito também, né? O pessoal que vem da escola técnica com esse conhecimento, mas me marcou muito também a diferença de condição das pessoas, né? De ter uma questão mais plural. Meu pai era professor da universidade. A questão social, né? A questão social. Então, na hora que a gente ia planejar alguma coisa também, desde a parte de fazer um trabalho, mas podia ser para sair para
comemorar alguma coisa, Você tinha que pensar em todo mundo. isso é muito legal, porque isso deixa muito mais humano também para você entender como que tem condições diferentes ali, todo mundo convivendo e todo mundo participava de tudo. Né? Então, eu acho que essa formação diversificada e essa questão de você trazer gente de diferentes condições faz com que a gente tenha uma visão de vida diferente. Isso a gente só vive mesmo assim nessas instituições Mas públicas. quando você né? tem uma base que é comum, né, uma base educacional que é comum e você consegue, de certa forma, ainda que as pessoas sejam de níveis sociais distintos, mas elas têm uma base boa, né, eu acho que a coisa funciona bem. Funciona muito bem. Agora, e quando você tem essa discrepância de formação, né, onde você tem uma pessoa bem formada, independente se ela vem de uma família mais humilde ou se ela vem de uma família melhor, né, vindo do curso técnico, e você tem uma pessoa, muitas vezes, que mal sabe ler e escrever. Como é que você lida com isso? Eu vou ser 100% sincero com você que no nosso curso, eu dou aula para o curso de engenharia de computação e engenharia elétrica lá na UFS, né? De eletrônica digital, circuitos lógicos, eletrônica digital. Os alunos chegam para a gente muito bem informados. Em geral. Então, eu não quero nem falar sobre isso porque eu estaria inventando alguma coisa, porque eu não vivi isso. O nosso curso de tanto engenharia de computação como o curso de engenharia elétrica atrai já gente muito interessada nisso e eles vêm muito bem informados. Então, assim, se você colocar todo mundo numa sala, eu não sei e falar assim, cegamente, quem veio de qual escola, não consigo identificar. Até porque o funil também para entrar na engenharia elétrica, ele é apertado, né? Apertado, mas assim, eu acho que não é nem, vamos dizer assim, o número de candidatos por vaga, é o interesse do cara fazer aquilo. O cara curso. Que vai fazer engenharia elétrica, ele sabe onde ele está se metendo. Ou engenharia de computação, ele sabe onde ele está se metendo. Ou ele desiste logo de cara também. Então, assim, quando chega para a gente nas aulas de eletrônica e tal, são alunos muito bem formados. Então, assim, eu não vou falar, eu não tenho experiência de ter um aluno com uma formação ruim, chegam para a gente os alunos muito bem formados. Mas eu queria que você falasse sobre outra experiência sua, que é o acesso ao dinheiro. A gente estava conversando aí sobre o setor de óleo e gás. Então, o setor de óleo e gás aqui no Brasil é Petrobras, né? Sim. E a Petrobras, ela tem um investimento pesado aí em pesquisa, inclusive conversando aqui com o reitor Eustáquio, ele contou nas histórias aí como foi a criação do laboratório logo no início, a Petrobras apoiou a criação do laboratório e tal. E aqui a gente, além de ter a Petrobras também, a gente tem outras fontes de recurso, como a FAPES, FINEP, o Fundo Soberano, o FUNSES, né, o MCI também, Movimento Capixaba de Inovação, Sim. etc. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa sua dificuldade, como é que é a sua vivência ali em acessar o dinheiro para fazer os projetos se tornarem realidade. Quando a gente vai em nível nacional, FINEP, CNPq, CAPES, a gente compete com todo mundo, né? E o Espírito Santo tem uma realidade que não é a mesma, por exemplo, de São Paulo, por exemplo, né? Então, se a gente pegar recentemente, a gente teve a aprovação do nosso primeiro INCT, que o professor Segato, que esteve aqui, coordena, e eu sou o vice-coordenador. Isso foi inédito, primeiro do Estado. Então, em São Paulo, nesse mesmo chamado, aprovaram quantos? Muitos, né? Mais uma vez aprovaram muitos. Por quê? Tem uma realidade diferente, tem interação maior com a indústria, tem toda a realidade de São Paulo que é diferente da realidade do Espírito Santo. Então, quando a gente compete nacionalmente, é mais difícil de conseguir os recursos, mas a gente tem tido êxito em conseguir recursos nacionais em diferentes projetos de pesquisa. A gente tem a sorte de ter a FAPES aqui no estado, que para alavancar a carreira da gente, eu cheguei aqui recém-graduado, doutorado e tal, e já consegui um projeto da FAPES e fui emendando um projeto no outro. Isso garante para a gente um fôlego para ter coisas modernas no laboratório, equipamentos, material de consumo e fazer com que os alunos possam produzir. Então, a gente, sim, queria deixar muito claro que o acesso aos recursos da FAPES, através de projetos de pesquisa, fazem com que a gente consiga realmente... Faz a diferença. Faz a gente ter reconhecimento nacional e faz a gente ter o que a gente tem na universidade hoje. E muito do que eu produzi foi com recurso FAPES financiando as nossas pesquisas e apoiado com algum recurso nacional de CNPq, CAPES ou FINEP, em algum caso. O grande problema é o volume dos recursos. Nós trabalhamos com recursos muito limitados no Brasil inteiro. Não é uma questão da FAPES nem do CNPq, é geral. Então, você pega um projeto de pesquisa. Quando você pensa num projeto de pesquisa, você tem que fazer relatório técnico, prestação de contas, e toda a gestão do projeto, que não é simples. Às vezes você tem um projeto de R$50 mil. Caramba. E aí, o que acontece? A nossa dificuldade, muitas vezes, não é acessar o recurso.
É gerenciar o recurso. Porque se eu tenho um projeto de 300 mil, outro de 200, ou de 50, ou de 70, ou de 100 e tal, aí vamos supor, no final deu um projeto deu 1 milhão. Né? É um recurso razoável para você fazer um projeto de pesquisa na minha área. Talvez numa área médica, farmacologia, seja muito pouco. Né? Mas sei lá, deu 1 milhão. Mas não é que você tem um projeto de 1 milhão. Você tem 10 projetos de 100 mil que você tem que fazer 10 relatórios, 10 prestações de contas. Então, a gente fica muito preso no dia a dia disso. Eu não vou reclamar disso porque eu vou atrás desse recurso, seja ele 50, 100 ou 1 milhão, porque eu preciso disso para funcionar e eu vou continuar fazendo. Mas o que diferencia muitas vezes é essa continuidade, de você ter um recurso maior disponível para você ter menos, menos burocracia de prestação de contas, que é o que consome muito o nosso tempo. Né, como professor, nós estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Bem rápido, passou. Pois é, porque quando a conversa é boa, o tempo voa. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, nós aqui temos alimentado o sonho de transformar o estado do Espírito Santo em uma Israel no Brasil. Né? Nós temos mais ou menos o mesmo tamanho. Né? Israel, tudo bem que Israel tem 10 milhões de habitantes, nós temos 4. Né? Nós somos metade, um pouco menos da metade de Israel. Mas, ou seja, a gente tem o dinheiro para fazer isso. Né? Temos o PIB, um dos PIBs mais altos do Brasil. Na sua visão, o que a gente precisa fazer para transformar o Espírito Santo num polo de inovação e de produção de startups e patentes e produtos? Na minha opinião, só existe inovação, criação de coisas novas se você tem o pesquisador dentro do ambiente de desenvolvimento industrial. Então você pega um MIT da vida e tal, o TCC deles é quase que formar uma startup, não é? Então você tem que ter a formação acadêmica, o desenvolvimento científico aliado à tecnologia, ao desenvolvimento tecnológico. Então, hoje é aquilo que eu estava falando, a dificuldade de você ter essa vinculação. Muitas vezes a gente pensa em contratar um doutor, igual eu tinha comentado, mas muitas vezes não é isso. Às vezes o doutor tem que ser um empresário, né? E essa formação nossa, por um lado, a nossa formação é muito acadêmica e do outro lado a gente tem a indústria que tem pouca participação acadêmica. Então, eu acho que criar esse canal entre pegar esses pesquisadores formados, né, nas nossas universidades e transformar esses pesquisadores em empresários, criar essa ponte com algum tipo de formação complementar, seria muito importante. Porque você vê quantas ideias interessantes passaram por aqui, mas quantas pessoas têm, sei lá, as pernas que tem o Alberto para fazer quantas startups, né, que tem essa veia aí mais... De business, né? De business. Não é o meu forte. Tanto é que eu estou lá como professor, não é? Mas quem sabe se os meus alunos estão terminando o mestrado, doutorado, não possam pegar essas ideias e transformar num produto e esse produto ser de alguma forma adotado aqui como uma tecnologia para resolver problemas da indústria. Então existe essa necessidade dessa ponte ainda, né, de valorizar essa formação acadêmica na hora de criar essas startups para ser de fato inovador. Né? Mas é nisso aí que eu acho que o CDMEC pode ajudar. O CDMEC ele foi criado no final da década de 80, né, conforme a gente estava conversando. E o propósito inicial era, principalmente, né, você aumentar o índice de empresas capixabas prestando serviço para as grandes indústrias. Sim. E hoje a gente vê que o papel do CDMEC é ajudar com a parte burocrática, com a parte de conectar as pontas, né? E uma dessas pontas aí que a gente está querendo conectar, que a gente quer contribuir, inclusive a gente tem fomentado nas nossas entrevistas, é transformar a cidade da inovação aqui de Vitória em uma realidade, né? Igual já tem acontecido em outras cidades, ou seja, fazer um caldeirão, você trazer o pessoal da academia, com o pessoal de indústria, fazer startups funcionarem ali dentro também e fazer essa coisa acontecer. Eu acho que o relacionamento da UFES com o IFES está cada vez melhor. A gente tem várias reuniões conjuntas, temos projetos de pesquisa em conjunto. Então, essa aproximação entre o UFES e IFES que tem aumentado, ficando cada vez mais próximo nos últimos anos, vai viabilizar que a gente, de fato, olhe para frente, né, e não olhe para o lado, para, né, a diferença da UFES para o IFES, a gente olhe para frente, como que a gente junto pode criar esse ambiente de inovação. Precisa também de ter a aproximação das indústrias, né, porque você falou prestação de serviço, né, de prestar serviço para as grandes indústrias. Tem muitas empresas boas de prestação de serviço para grandes indústrias aqui no estado. Não tem tantas empresas de desenvolvimento de produtos novos, né? Sim. Então, eu acho que existe uma diferença. Tem muitas empresas excelentes. Nós temos muita metalúrgica aqui. Que é ótimo, né? Que, né, para poder fazer válvula, para poder fazer tubulação, mas nenhuma delas
tem um produto para oferecer para o mercado. Todas elas são prestadoras de serviço. Então, acho que essa transição é que a gente tem que buscar no meio metal mecânico. Eu acho que é natural. A gente evolui, chega num nível e a gente pode agora inovar, não é? Você precisa primeiro ter o básico funcionando, né? Se você não sabe soldar, se você não sabe fazer um bom produto, uma boa prestação de serviço de produtos do dia a dia que são necessários para a indústria complexa, como é o caso da indústria metal mecânica, como é que você pode propor inovar? Agora a gente está com um nível de maturidade que talvez possa dar o próximo passo, quem sabe, né? Agora, você falou aí a questão de business, né, de formação e tal. Eu te falo o seguinte, um diferencial muito grande para mim, na minha carreira, ela foi quando eu terminei o meu curso de engenharia elétrica e eu fui fazer um MBA de finanças. Sim. Onde eu aprendi contabilidade, onde eu aprendi direito tributário, aprendi cálculo, como é que fala? Precificação de opções, né? Modelos de análise de investimento. Acho que essa formação ela falta no engenheiro. Esse cara tem que existir, você tem que existir. Fez engenharia, fez o MBA, Eu fiz mestrado também. Mas esse cara ele tem que existir, certo? Porque ele que vai saber botar o preço nas coisas. Ele que vai saber o que eu posso, o que eu não posso fazer contabilmente. O que é, né? Esse cara tem que existir. Do seu lado, tinha que ter também, talvez, um cara de desenvolvimento, vamos dizer assim, um desenvolvimento tecnológico mesmo. Pesquisador. Assim, né? Pesquisador. Porque você e ele juntos poderiam criar um produto novo. Ele com as ideias, você freando as ideias, talvez um pouco, e dando um direcionamento. É por aqui, é por ali, o mercado precisa disso. Então, você entende? Eu acho que esse perfil, não adianta você esperar que o cara que faça... Ele sai da engenharia, aí fica 5 anos fazendo engenharia. 2 anos fazendo mestrado, 4 anos fazendo doutorado. Aí ele já está estudando há quantos anos? Aí agora 10. Vai fazer um MBA. Aí, entendeu? Quando ele terminar com 50 anos, já passou. Estava apresentado. Entendeu? Não, mas atualmente os 60 é a nova adolescência. Mas, quase o nosso caso, né? Mas você não acha que assim, tem que ter os dois perfis juntos ali? Não, sem dúvida. Porque senão é muito tempo que passa, né? A formação acadêmica ela é lenta, né? Tem muita matéria, publicar artigo. Então eu quero aproveitar essa sua fala aí para que o senhor deixasse um recado aí para a pessoa que está começando agora na vida acadêmica e vendo todas essas dificuldades aí, qual é uma frase motivacional, qual o conselho que você dá? É difícil. Vamos pensar. Eu acho que, assim, em questão de motivação, a gente tem visto cada vez mais soluções prontas, a inteligência artificial, é um monte de coisa que parece que vai substituir a gente, né? E de experiências passadas do que a gente vê de tecnologia, nunca substituiu as pessoas, né? Sempre as pessoas utilizaram a tecnologia para dar o próximo passo, não é? Eu tenho visto uma queda na motivação dos estudantes, muitas vezes, por ver as coisas tão avançadas e quando ela está aqui estudando o básico, parece que ela está reinventando a roda, perdendo tempo. E falta, talvez, um pouco da visão de que essa base que ele está vendo aqui vai servir de ponte para ele dar o próximo passo lá na frente. Não estou dizendo que nossos cursos não precisem de ser modernizados. Todos precisam e no mundo inteiro. Não é simples manter esses cursos na mesma velocidade que as coisas vão avançando, né? Modernizar um curso é complexo. Mas eu acho que a frase motivacional é não se deixar afetar quando você está trabalhando nessa formação básica. Não é? E, por outro lado, buscar ideias inovadoras e como tornar essas ideias inovadoras em produtos. Eu acho que é muito interessante entender que talvez a forma de emprego que a gente tinha, que eu, por exemplo, no meu caso, né, eu fiz um concurso e tal, ou a pessoa esperar ser empregado de uma empresa, não é grande, isso a gente vai vendo que está sendo modificado. Então, cada vez a gente está vendo mais esses perfis de ser um inovador, um empreendedor desde pequeno, desde novo, né? Não desde pequeno, mas desde novo. O futuro é que o engenheiro ele seja um profissional liberal. Né? Esse vai ser uma mudança. Esse é o futuro. Essa vai ser uma mudança. Não mais um empregado, mas um profissional liberal. E aí a gente tem que procurar como transformar também a formação desse engenheiro para que ele tenha essa formação complementar que é tão importante. Né? Na verdade, eu acho que toda a nossa entrevista aqui ela já foi motivacional. Eu saio daqui pelo menos mais otimista e de saber que tem pessoas como o senhor aí está trabalhando na faculdade. Não é isso? É isso aí, professor. Muito obrigado novamente por essa oportunidade. Né? Eu acho que essa entrevista aqui, ela proporcionou alguns insights bem interessantes aqui, em termos do que o CDMEC pode oferecer e como ele deve se organizar aí para amparar e suportar
esse boom de inovação que a gente pretende observar aqui no estado do Espírito Santo nos próximos anos, né? E queremos contar com o senhor, viu? E acompanhar o seu trabalho aí ao longo dos anos. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, foi excelente. Eu sou uma pessoa otimista para essas coisas. Muitas vezes as pessoas falam que eu sou pessimista, mas eu sou muito seguro. Mas para a parte de inovação, tecnologia, eu sou muito otimista. Eu sempre tenho uma visão positiva do que está para vir. Contem comigo se vocês precisarem. Foi um prazer estar aqui. Muito interessante a conversa. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades. E é importante lembrar o seguinte, é melhor você ser otimista e tá errado do que ser pessimista e tá certo, né? É melhor. Tá Ou seja, é certo. sempre melhor ser otimista. muito obrigado, Obrigado, professor. obrigado. Você que é o... Muito obrigado. E aí, vocês gostaram da nossa entrevista aqui? Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos e parceiros aí que se interessem por inovação, tecnologia, né, e transição energética. Lembrando novamente que o Energize é uma iniciativa do Fórum Capixaba de Energias Limpas, patrocinado pelo Centro de Desenvolvimento Metal Mecânico e pela Mútua, a Caixa de Assistência dos Funcionários dos CREAS. Muito obrigado e até o próximo episódio. Nos aguardem.